Segredos do Templo de Salomão, aqui, no Além da Nuvem. Ao longo dos séculos, são muitos os tratados que têm sido escritos sobre o Templo de Jerusalém. Todos os autores partem das descrições literárias antigas, da topografia de Jerusalém ou dos restos arqueológicos, assim como da interpretação dos textos sagrados. No século XII, Maimônides, um sábio judeu, conseguiu fazer uma reconstrução do Templo de Jerusalém arquitetonicamente compreensível. Podemos afirmar que a história das reconstruções científicas do templo iniciam com Maimônides. Mas nem mesmo ele pôde evitar causar algumas confusões. Vamos aos estudos de Nicolau de Lyra, franciscano normando do século XIII, que estudou nos mínimos detalhes os livros sagrados e contribuiu para justificar o gótico como ornamentos. Benito Arias Montano conciliou o classicismo greco-romano com a Bíblia e assim abriu caminho para o barroco da Contra-Reforma. Jacob Judá Leão escreveu um tratado sobre a reconstrução do templo, que ao ser traduzido para vários idiomas, alcançou grande repercussão na sua época. Um dos mais notáveis tratados sobre o lugar sagrado foi concebido por François Vatable, que seria recompilado pelo humanista e impressor Robert Estienne. Vatable idealizou um edifício fundamentalmente estático, que, em alguns aspectos, recordava bastante os antigos templos do Egito. O físico Isaac Newton escreveu um tratado sobre o templo, cujo propósito era servir de introdução a uma espécie de enciclopédia dos livros proféticos do Antigo Testamento. Já no século XIX, o professor André Perrot e o arquiteto Charles Chipier, em extensa colaboração, publicaram uma extensa obra sobre a reconstrução do templo, atentando para dados essenciais dos textos bíblicos e prestando muita atenção à topografia de Jerusalém. O arquiteto e matemático jesuíta Juan Batista Villapando publicou um volume triplo, voltado para a reconstrução do Templo de Jerusalém, o qual escreveu com o escritor e também jesuíta Jerônimo Baeza de Prado. O trabalho de ambos os jesuítas foi publicado pelo rei de Espanha Felipe II, que também ostentava o título de Rei de Jerusalém. E nesse período marcado por tentativas de reconstrução do Templo de Salomão, Felipe II ordenou a construção do Real Monastério de San Lorenzo de El Escorial, cuja planta foi baseada nitidamente no Templo de Salomão, sendo o mosteiro de El Escorial considerado, em sua época, um segundo templo de Jerusalém, e Felipe II considerado um segundo Salomão, o que é evidenciado pelas pinturas da época. A construção do Templo de Salomão inaugurou os cânones secretos da arquitetura, que busca fundar a proporção e analogia entre poder constituído que unifica a terra e a imagem da Jerusalém celeste. No decorrer dos séculos, numerosos exegetas tentaram plasmar a visão do profeta Ezequiel. No entanto, a mais ambiciosa reconstrução foi levada a cabo pelos jesuítas Prado e Villapando. Foram muitos anos de trabalho paciente. A obra escrita foi realizada entre 1596 e 1604, em Roma, em 3 grandes volumes. Ainda que o primeiro volume tivesse sido assinado por Jerônimo de Prado, os 2 últimos foram obra do arquiteto Juan Batista Villapando. Muitas dificuldades aconteceram para que se concretizasse a publicação dessa monumental obra, provavelmente devido à natureza política e religiosa que envolvia a reconstrução do Templo de Jerusalém. E devido às dificuldades enfrentadas por Villapando para a publicação da obra, houve um atraso de 15 anos,
para que ela fosse de fato publicada. E com o atraso começaram a acontecer desavenças entre ambos os autores, o que levou ao surgimento de duas publicações diferentes da reconstrução do Templo de Salomão. Vilhapando estava convencido de que, sendo o templo judaico um projeto do próprio Deus, o conhecimento do edifício permitiria deduzir as regras da arquitetura perfeita. O ponto de partida da obra do padre Vilhapando foi que o templo constituía um perfeito microcosmos, criado pela inteligência divina. A continuação explica os aspectos harmônicos, astrológicos e antropomórficos do templo. Como o templo é um microcosmos da criação de Deus, ele precisa incorporar a harmonia universal, a qual se vê refletida no movimento das estrelas errantes e das estrelas fixas. Situada no centro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, e ao seu redor estavam dispostos 12 baluartes, que representavam as 12 tribos de Israel, cada uma delas conectada a uma constelação astrológica. A organização da planta do templo, que Vilhapando constituiu de uma aparência clássica, era de uma grande simplicidade. Ao revestir forma quadrada, se acercava da perfeição cúbica. Segundo os desenhos, o perímetro exterior do templo era superior aos 3.000 côvados, enquanto o do templo, propriamente, chegava aos 2.000. Ambos os padres jesuítas, seguidores das teorias antropomórficas de Vitrúvio, aquele do homem vitruviano, também não deixaram de fazer a tradicional comparação do homem quadrado, com os braços estendidos horizontalmente, semelhante a Jesus Cristo crucificado. Segundo essa teoria, o Santo dos Santos coincide com a cabeça, o templo com o coração e o umbigo, símbolo de regeneração, com o altar de sacrifício. No ano de 1563, no dia 23 de abril, às 11 da manhã, com a assistência de Juan Batista de Toledo, arquiteto real de Filipe II, era colocada a primeira pedra do Palácio Monastério San Lorenzo del Escorial. Tudo havia sido previamente estudado, e assim consta nas inscrições da pedra, que foi redatada por Juan de Herrera, naquele momento, assistente de Juan Batista de Toledo. Vale mencionar que Juan de Herrera estudou arquitetura e geometria junto com o padre jesuíta Juan Batista Vilhapando, aquele que desenhou a reconstrução do Templo de Salomão. A semelhança entre as duas obras é impressionante. A data de 20 de agosto foi apropriada para a colocação da pedra inicial, pois era também a data da festa de São Bernardo, em homenagem a Bernardo de Claraval, doutor da Igreja e também autor da regra monástica templária, que regera a vida dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Quando o arquiteto real Juan Batista de Toledo morreu em 1567, Juan de Herrera tornou-se então o arquiteto real e foi muito próximo do rei Filipe II. E analisando essas imagens, podemos perceber a clara semelhança na arquitetura do monastério e o Templo de Salomão. Outro fato interessante é entender por que existiam essas cúpulas em forma de domo sobre os monastérios e diversas igrejas de influência ortodoxa, cuja base na forma de um octógono denunciava a influência do Domo da Rocha de Jerusalém. E a chave para se compreender a arquitetura divina do Templo de Salomão, carregando sobre si um domo com uma base octogonal, está justamente na presença dos templários em Jerusalém. E no próximo vídeo nós vamos compreender algumas revelações secretas que os cavaleiros templários obtiveram durante o reino cristão de Jerusalém, que daria início a um processo onde a Igreja tentaria obsessivamente reproduzir a arquitetura do padrão divino
em suas igrejas, catedrais e monastérios. Além disso, vamos compreender o profundo significado que os Cavaleiros Templários conseguiram desenvolver relacionado ao conceito de templo, não apenas no sentido de um local de adoração, mas também do próprio corpo físico e espiritual. Não perca, porque o próximo vídeo tá muito interessante. Olá pessoal, estamos iniciando então mais um Ressurgentes. No vídeo passado eu falei a respeito da criação dos conceitos de direita e esquerda e da apropriação por parte da maçonaria em relação ao estudo do Quinto Império e o uso do mesmo para promover... E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.